E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma das moléculas mais conhecidas e talvez mais mal compreendidas do nosso corpo, o colesterol. Vamos descobrir como o nosso organismo, a partir de pecinhas minúsculas, constrói essa estrutura super complexa do zero. Pois é, essa é a questão que não quer calar. O colesterol tem essa fama dupla, né? De um lado, ele é absolutamente essencial para a nossa vida, mas do outro, ele está ligado a algumas das doenças mais perigosas que existem. Como é que pode uma molécula só ser herói e vilão ao mesmo tempo? Ok, vamos desvendar esse mistério. Para entender essa dualidade, a gente precisa primeiro olhar para o lado bom da história. O colesterol não é só uma gordurinha à toa no nosso sangue. Ele é, na verdade, uma peça fundamental na construção do nosso corpo. Pensa só, ele que dá estrutura e a fluidez certa para as nossas células, ajuda a gente a digerir gorduras e ainda por cima é matéria-prima para hormônios importantíssimos como a testosterona e o estrogênio. Resumindo, sem colesterol, a gente simplesmente não existiria. Ele está em todo lugar, mas o cérebro em especial é lotado dele. Tá, mas como é que o corpo constrói uma coisa tão vital? Bom, essa jornada épica começa com um bloco de construção bem comum, que vem da comida que a gente come, a acetil-CoA. É exatamente aqui que a mágica da bioquímica começa a acontecer. O primeiro passo é tipo uma soldagem molecular. Uma enzima, a tiolase, pega duas dessas pecinhas iniciais, as acetil-CoA, e clac, une as duas. O resultado é uma peça um pouquinho maior e pronto, a obra começou. E a construção não para por aí, claro. Aquela molécula que acabou de ser formada se junta com uma terceira pecinha inicial. O resultado, uma molécula ainda mais complexa, a HMG-CoA, que vai ser a grande estrela da próxima etapa. A partir de agora, o processo fica mais específico. O objetivo é criar uma unidade de construção padronizada, sabe? Um tipo de tijolinho que vai ser usado várias vezes para montar a estrutura final do colesterol. E olha, atenção aqui porque este é um momento decisivo. A próxima reação é o principal ponto de controle de toda a linha de produção do colesterol. O que acontece agora vai ditar o ritmo de toda a fábrica. E aqui entra em cena a grande artesã desse processo, a enzima HMG-CoA redutase. É ela que faz a transformação mais crítica de todas, convertendo o HMG-CoA em uma nova substância, o mevalonato. Esse é o passo que basicamente diz, ok, essa molécula agora vai virar colesterol. Então, por que essa etapa é tão crucial? Porque uma vez que o mevalonato é formado, não tem mais volta. É um caminho sem retorno. E é por isso que o corpo controla essa enzima com unhas e dentes. E falando em medicina, é exatamente aqui que os remédios para colesterol, as estatinas, agem. Elas bloqueiam essa enzima para diminuir a produção. Depois de ser criado, o mevalonato passa por um processo de refinamento bem rápido. Ele perde uns átomos aqui e ali e se transforma na unidade isoprenoide, aquele nosso tijolinho de 5 carbonos, prontinho para ser usado na montagem. Agora a gente vai ver a mágica da montagem. Com os nossos tijolinhos prontos, a próxima fase é de construção em massa. E logo depois vem um dos atos mais incríveis de toda a bioquímica, a dobradura. Imagina uma linha de montagem. 6 daquelas unidades isoprenoides são conectadas uma depois da outra, formando uma corrente bem longa, com 30 carbonos, chamada esqualeno. Nesse ponto, ela ainda é uma molécula reta e flexível. E aqui vem o momento mais espetacular. Aquela corrente longa de esqualeno, depois de uma pequena modificação, se dobra sobre si mesma. É uma cascata de reações super rápida e precisa que, num piscar de olhos, forma aquela estrutura de 4 anéis que é a marca registrada de todos os esteroides. O resultado disso é o lanosterol. A estrutura principal já está pronta, mas o lanosterol ainda é uma versão meio bruta, sabe? Pensa num processo de polimento final. Várias outras enzimas entram em ação, tirando e ajustando pequenos detalhes na molécula, passando por algumas formas intermediárias até que, finalmente, A gente chega ao produto final, o colesterol. Uma molécula elegante, essencial, construída a partir de unidades super simples. É ou não é uma verdadeira obra de arte da engenharia bioquímica? A jornada da criação dele é fascinante, sem dúvida. Mas agora a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Como é que essa molécula tão heróica se transforma na vilã da história, tão associada a problemas do coração? O problema todo tem nome: aterosclerose. É um processo silencioso que vai acontecendo aos poucos, em que o colesterol ajuda a formar placas na parede das artérias. Com o tempo, essas placas endurecem, estreitam as artérias e aí o fluxo de sangue para órgãos vitais, como o coração e o cérebro, fica comprometido. Tudo começa quando o colesterol LDL, o tal colesterol ruim, sofre uma alteração química lá na parede da artéria.
Isso dispara um alarme no sistema imune. As células de defesa chegam, viram uns faxineiros chamados macrófagos e começam a devorar esse colesterol modificado. Eles comem tanto, mas tanto, que ficam inchados, parecendo espuma. Por isso o nome células espumosas. E é o acúmulo dessas células que forma o miolo da placa, que vai crescendo e inflamando a artéria. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A gente acabou de ver a linha de produção super complexa e controlada que o nosso corpo tem para fabricar o próprio colesterol. Isso levanta uma questão bem importante sobre o equilíbrio entre o que a gente produz e o que a gente consome na dieta, e como essa balança acaba moldando a nossa saúde. Fica aí para a gente pensar.